Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por estar honra esse privilégio de poder falar a palavra do Senhor. Amém? E aí, como é que vocês estão? Tem que começar aqui agradecendo ao Senhor, né, gente? Porque vim aqui para gravar vídeo para vocês numa rotina corrida é uma bênção e é um desafio. Mas enfim, gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se não estão, vão ficar em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre caráter, sobre o velho homem e o novo homem, a velha mulher e a nova mulher de Cristo, de Jesus Cristo, porque somos de Cristo, entendeu? Entendeu, né? Mas primeiro vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Pega a sua Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 4, do 17 em diante, a gente vai ler, que diz assim: a antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Que palavra abençoada que dá um tapa assim na nossa cara pra gente não ser mais como a gente era antes de aceitar o Senhor Jesus. Por isso que diz aqui a velha vida e a nova vida. Como é importante a gente agir de maneira diferente depois que a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Como é importante que a gente deixe as vestes velhas, as coisas que a gente fazia antes, e a gente passe a ter coisas novas, a gente passe a ter comportamentos novos, linguagem novas. Ali
o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de que aqueles que emprestavam a sua mente para mentir, eles não podem mais mentir, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se antes aqueles que viviam no mundo mentiam todo o tempo, eles tinham que parar de mentir. Se aquele que roubava, ele tinha que parar de roubar. E se a gente for estender, a gente pensa, aquele que se prostituía não pode mais se prostituir, aquele que antes matava, ele não pode mais matar, aquele que antes adulterava, ele não pode mais adulterar, e daí por diante. Thaís, por que você está falando isso? Porque a gente veio do mundo, muitas das vezes, quando a gente não é criado num lar cristão, e a gente cometia coisas que era da antiga vida, que era uma vida a qual a gente não tinha Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, a gente tinha comportamentos, a gente tinha ações, hábitos, tudo pecaminosos. E a partir do momento em que a gente levanta a nossa mão e aceita Jesus como Salvador, precisa haver uma mudança de hábitos e de caráter diante de quem nós somos, diante de Cristo e diante das pessoas. E aqui o apóstolo está mostrando para a gente que uma pessoa que aceita Cristo, ela precisa viver uma vida completamente mudada e modificada daquilo que outrora antes ela vivia. Então, se antes a pessoa tinha uma vida a qual ela roubava, a qual ela seguia todos os desejos carnais dela, da natureza humana dela, agora ela precisa se submeter ao Senhor para que ela não venha mais ser refém da sua carne. Então ela precisa entender aquilo que antes ela fazia e olhar, se examinar e falar, agora que eu sou um servo do Senhor, um filho do Senhor, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida, que eu o aceitei como Salvador e Senhor, agora eu preciso mudar. E ele fala, aquele que as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de esperança, não palavras que mate o outro. As mãos não podem produzir obras que são em adoração ao diabo, em adoração a coisas que não provêm do Senhor. E aí a gente pensa, mas as pessoas que matam, aí sim, elas estão fazendo coisas que com as mãos que não agradam ao Senhor, né, que é um pecado e tudo mais, mas quantas vezes a gente usa a nossa mão de outras formas que não agradam ao Senhor, seja para segurar uma imagem, que é idolatria, seja para ficar ali no celular o tempo todo vendo coisas que não agradam ao Senhor, ouvindo coisas que não agradam. Então às vezes a nossa mão, ela também, a gente faz com que a nossa mão, ela peque também, a gente peque usando a nossa mão, usando o nosso ouvido, usando os nossos olhos. Então a gente precisa ter esse cuidado de que antes a gente tinha uma vida e de que agora a gente precisa ter uma outra vida. A gente precisa se reposicionar de uma forma diferente que a gente se posicionava quando a gente era do mundo. E o que eu quero falar com vocês e contar até uma experiência aqui é que o Senhor, ele espera de nós essa mudança, porque a gente agora, como a própria palavra diz, agora a gente é seguidor de Cristo. Então, como seguidores, a gente tem que ser imitadores de Cristo, a gente tem que ser os mini Cristo imitando ao Senhor a maneira que Ele quer que a gente o sirva. Então, se Cristo ele é humilde, a gente tem que ser humilde. Se da boca de Cristo saem palavras que não matam, mas palavras que dão vida, palavras que animam, palavras que edificam as pessoas, da nossa boca também tem que sair esses tipos de palavra. Se Cristo não mente, a gente não deve mentir. Se Cristo não mata, a gente não deve matar. Se Cristo não rouba, a gente não deve roubar. Se Cristo não amaldiçoa outras pessoas, a gente não deve amaldiçoar. Se Cristo não guarda raiva, rancor das pessoas, a gente também não deve guardar. Então a gente precisa ser verdadeiramente imitadores de Cristo. E não só da boca para fora, mas na nossa prática diária. Porque um dia a gente vai prestar conta ao Senhor e não vai ter desculpa. O Senhor vai, creio eu, que o Senhor vai perguntar, por que você não fez isso, Thaís?
E aí não vai ter assim, mas naquele dia eu tava cansada, assim, mas eu tava irritada, acabei falando essa palavra. Não vai ter desculpinha. Então a gente precisa ser verdadeiramente imitadores de Cristo. Aqui o Senhor também nos fala que a gente precisa ter uma mente renovada. E uma coisa que eu tenho percebido nos meus últimos anos de vida, de lá para cá, desde que o Senhor pediu para mim que eu arrumasse a casa, é que Deus tem moldado o meu caráter. Deus tem forjado o meu caráter mesmo como pessoa, como serva do Senhor. Nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso. E eu tenho entendido por que eu tenho passado por algumas coisas. Por exemplo, eu tive um problema no celular, como eu falei no outro vídeo. E eu tive que esperar praticamente 3 meses para que eu conseguisse resolver e ter um celular para gravar, para fazer as coisas que eu preciso do celular. E durante esse tempo teve um momento que eu tive que ir no Procon. E eu lembro que quando eu saí eu tive uma resposta que me irritou um pouco, bastante na verdade. E eu perguntei ao Senhor assim, por que tudo na minha vida eu tenho que esperar tanto? E o Senhor, naquele dia, foi falando comigo e uma coisa que eu entendi foi, o meu caráter está sendo forjado pelo Senhor. Eu preciso aprender e esperar em Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. E quando isso do celular foi resolvido, eu vi que o celular que eu recebi é bem melhor do que o que eu tinha antes. E depois que eu recebi, eu vi aquilo dali, aquela bênção nas minhas mãos, eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu não entendi o plano do Senhor, não entendi por que eu tive que esperar, mas hoje eu vejo que eu esperei pelo melhor. E quantas vezes a gente tem que esperar bênçãos, obras do Senhor, e a gente não entende o porquê que a gente está esperando, a gente está desesperado porque a gente quer logo, mas o Senhor está tratando a gente, o Senhor está transformando algo na gente. Então o Senhor, Ele tem tratado muito em mim o meu caráter. E uma das coisas que veio na minha cabeça nesse dia que aconteceu isso e que eu estava orando e falando com o Senhor, foi que eu precisava ter um caráter que não fosse duvidoso, não que o meu caráter diante do Senhor seja duvidoso, mas no sentido de que poderia vir uma luta, poderia vir a melhor montanha, poderia vir a melhor bênção, poderia vir o pior tragédia da minha vida e que o Senhor vai continuar me tendo, sabe? E que o meu coração vai continuar nele. E isso é muito forte. Isso é muito forte por quê? Porque o Senhor tem me transformado de uma forma em que hoje eu sei aonde a minha verdadeira identidade ela está. Eu sei quem eu realmente sou aqui na terra e eu sou em Cristo. Então o meu caráter, ele tem sim sido transformado pelo Senhor. Eu tenho aprendido no Senhor de que às vezes quando eu escuto certas coisas eu preciso me calar e não falar na hora da raiva, sabe? Eu tenho aprendido do Senhor que às vezes eu tenho que ficar quieta no meu canto e não agir de forma impulsiva na hora que eu tô com raiva, na hora que eu tô magoada, que eu tô entristecida. Então eu tenho aprendido também no Senhor que, independente das lutas, das circunstâncias, o Senhor continua do meu lado, do seu lado. Independente das lutas e das circunstâncias, a gente precisa ter um caráter que não seja duvidoso. A gente precisa ser um servo que não seja duvidoso. Como assim duvidoso? De que pode vir qualquer luta, pode vir qualquer vitória e que nada vai te tirar de Deus. Sabe? Às vezes a gente só quer que Deus coloque a gente na bênção, na vitória, mas às vezes alguma bênção, alguma vitória pode ser que venha corromper a gente e a gente venha se afastar do Senhor. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar de que há coisas que a gente não vai receber porque talvez aquilo dali poderia me afastar do Senhor. E tudo que me afasta do Senhor não é para o meu bem, mas é para a minha morte, é para a sua morte. Então, a gente precisa entender que antes a gente era uma pessoa e que agora a gente é outra pessoa. E que o Senhor vai permitir situações, sofrimentos, coisas para moldar o teu caráter e o meu caráter. O Senhor vai permitir que a gente espere anos e anos bênçãos para ver se a gente vai continuar ali firme, crendo que Ele ainda vai cumprir aquela promessa. Sabe? Eu tenho uma promessa que já vai fazer 7 anos que eu estou esperando essa promessa se cumprir na minha vida, e junto com essa promessa,
ela está linkada com outras promessas. Então, quando essa promessa acontecer, várias outras vai acontecer ao mesmo tempo, só que quando essas promessas acontecer, o meu caráter ele tem que estar completamente assim, da vontade do Senhor, tem que estar completamente na vontade do Senhor. O meu comportamento, a minha fala, tudo em mim tem que estar completamente agradável aos olhos do Senhor, ao reino do Senhor. Então, por que eu ainda não vivi essa promessa? Porque eu ainda estou sendo transformada, cuidada, eu ainda estou sendo moldada pelo Senhor, para que quando eu chegar lá, eu não venha fazer besteira, para que quando eu chegar lá, eu não venha fazer do meu jeito. Porque às vezes a gente chega na bênção e a gente quer fazer do nosso jeito e não do jeito do Senhor. Eu vejo assim, pessoas que às vezes ficam doida para casar e quando casa se desvia da igreja, se desvia da presença do Senhor. Pessoas que, ai Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, e depois que Deus dá um carro para ela no dia de culto, ela tá passeando com a família em outro lugar, ela tá viajando, fazendo outra coisa e não tá na casa do Senhor. Então assim, cuidado para que você não venha agir como outrora você agia, porque quando a gente recebe uma bênção do Senhor e a gente deixa que aquela bênção separe a gente do Senhor, a gente está agindo como a gente agia antes. Pessoas do mundo interesseiras, individualistas que só querem viver o que elas querem para satisfazer a sua própria carnalidade. A gente tem isso na nossa natureza humana, de querer satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso ego. Então a gente precisa ter esse cuidado. Amém? Essa palavra é para que a gente reflita, para que a gente possa mudar verdadeiramente quem a gente é, para que a gente possa verdadeiramente experimentar a renovação na nossa mente, do nosso coração, para que todos os dias a gente seja e se permita ser transformado e moldados pelo Senhor, para que a gente se permita que o Senhor venha cuidar da gente de uma forma em que as pessoas vejam em nós uma nova vida, uma nova Thaís, um novo servo, uma nova serva do Senhor. Então a gente precisa viver a palavra, praticar a palavra do Senhor, ter um caráter que não seja duvidoso, ser aquele servo que o Senhor pode contar a qualquer momento, seja na luta, seja na tristeza, seja na alegria, igual aquilo que a pessoa lá fala quando o casal vai casar. Juntos na alegria, na doença, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. É nisso tudo, mas a morte não vai nos separar de Cristo. Ai, que lindo! Então, gente, eu me empolgo quando falo isso. Gente, a gente é eterno. Eu sou eterna, gente. Meu corpo vai morrer, mas meu espírito vai continuar vivo. Com os anjos. Ai, coisa linda. Gente, coisa linda. Enfim, então a gente não pode ter um caráter duvidoso. A gente precisa ter um caráter firmado em Cristo, em que pode vir qualquer luta, qualquer tempestade, o barco pode balançar, mas ele não vai sair do lugar porque ele está ancorado no Senhor. Aquele servo fiel é aquele que permanece com o Senhor em todo momento e não desiste de estar com o Senhor independente do sofrimento. Quer ver um exemplo? Paulo, próprio que escreveu através do Senhor, do Espírito do Senhor, essa palavra, foi um que veio tempestade, veio tudo, mas ele não desistiu e até a morte ele foi ali com Cristo. Então, que a gente possa ser uma pessoa que possa vir a luta que vier, possa vir o que for, que a gente permaneça com o Senhor e que a gente não venha permitir que o velho homem venha de novo dominar a nós, que a gente venha permitir que a nova vida seja manifestada em nós, que a renovação da nossa mente seja todos os dias e que a gente venha ter um caráter, que a gente venha ter um comportamento, que a gente venha ter tudo, venha deixar claro para o mundo que a gente é de Cristo, que a gente somos filhos de Deus. Amém? Porque fomos feitos para a honra e glória dele, porque para ele são todas as coisas. Amém? Esse é o vídeo, espero que Deus tenha falado com você, assim como Deus tem falado comigo. Se vocês quiserem saber mais sobre transformação que Deus tem feito, sobre essas coisas, comentam que eu trago para vocês mais testemunho do que Deus tem feito em mim, que é muita coisa, tenho vivido muitos processos com o Senhor. Então, qualquer coisa vocês me falam. Enfim, que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu ministério e sua família. Amém? Não esquece que Jesus te ama. Se inscreve, curte, comenta e compartilha esse vídeo para Deus falar com outras pessoas também. Tá bom? Um beijo
e até o próximo vídeo. Tchau!